Voltamos com o último tempo do Bate-Papo Esportivo. Pessoal, todos estão convidados a visitarem as redes sociais do Bate-Papo Esportivo. Estamos com uma página no Facebook, onde você encontra todos os programas, são transmitidos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Também no Instagram, um canal no YouTube, onde você consegue ver trechos exclusivos do programa. Separamos isso aí para você. Curtam e divulguem para os seus amigos. Agora, vamos dar uma conferida nos primeiros jogos de Atlético e Cruzeiro nesse Brasileirão. Tá aí, caminho do Atlético, começa estreando fora de casa contra o Vasco, depois pega o Vitória dentro de casa, Corinthians dentro de casa e sai para enfrentar aí o São Paulo. Diferente do que a gente falou do América, dá pra gente ver aí que tem três pedreiras aí, ó, Vasco, Corinthians e São Paulo, não? Você tem dois times que estão disputando Copa Libertadores. Você tem o São Paulo, que ainda não se encontrou na temporada, vive um problema muito parecido com o próprio Atlético, de identidade do São Paulo. Já tem seu treinador, o Atlético ainda fica nesse dilema. E o Vitória, que a gente já falou quando a gente falou sobre o América, que é um time que vai brigar lá embaixo na tabela, pelo menos é o que eu acredito. Vitória do Wagner Mancini. É mais misturado esse início do Atlético. Complicado, não é fácil vencer o Vasco. O Vasco é um time muito bem treinado pelo Zé Ricardo. O Vitória, o Atlético joga em casa. E o Atlético, do ano passado para cá, tem tido muitos problemas jogando no Independência. Oscila demais jogando como mandante. E o Corinthians, né? Eu coloquei o Corinthians como um dos favoritos a ser campeão brasileiro. O Corinthians quase sempre é favorito. Vive um momento muito bom, muito bem treinado pelo Carille. Então a vida do Galo nesse início de campeonato não vai ser fácil. Fala, Léo. Ô Breno, o Atlético vai, antes dessa pausa aí do brasileiro devido à Copa do Mundo, o Atlético vai pegar 4 times que estão na Libertadores, começando pelo Vasco, aí tem o Corinthians, joga com o Cruzeiro e também joga com o Flamengo. Dependendo aí se esses jogos antecederem partidas de Libertadores, talvez o Atlético tenha a sorte de pegar, depende da situação dos times nos grupos também, por exemplo, né, preservando algum jogador, né, dependendo da tabela da Libertadores. Não adianta muita coisa, né? Ontem o São Lourenço preservou o time inteiro. Nem todos, né? É que o São Lourenço, os times estrangeiros, eles rodam mais o elenco e tal, mas assim, reservas mesmo eram 3, né, no São Lourenço, enfim. Mas aí pode calhar de pegar eu não vou dizer um time reserva, mas de encontrar um time preservando alguém fisicamente, enfim, por causa de Libertadores. Mas é um início de tabela até a Copa difícil, Breno. Você pegar 1/3 dos times, os times de Libertadores, né? Então não é uma tabela muito fácil, não. Vamos aproveitar que a gente está falando do Atlético. Léo Gomes tem notícia aí de possíveis contratações do Atlético, Léo? Sim, Breno. O Matheus Galdesani já foi confirmado pelo clube, né? O Emerson, lateral direito da Ponte Preta. O Atlético está com um aporte financeiro aí de investidor para comprar parte dos direitos econômicos do jogador. A Ponte vai manter uma porcentagem e o Atlético deve ceder o Danilo Barcelos por empréstimo até o final do ano, né, para a Ponte Preta como parte desse negócio. Só até o final do ano? Parece que é empréstimo até o final do ano, né? E aí acho que questões mais burocráticas, né? Eu acho que entre os jogadores já está tudo certo em relação a tempo de contrato, salário. Então, como a diretoria também está voltando da Argentina, o que dificulta um pouco, é uma transação de compra, né? Então tem questões bancárias, enfim. Então, mas é uma negociação bem encaminhada. E outro nome que não seria para agora, né? Para a abertura da janela no meio do ano, é o Juan Comer, um zagueiro do Talleres de Córdoba, né? Pelas pessoas que eu consultei, hoje é uma das principais revelações em termos de defensores na Argentina. Ele era da base do Boca, não teve muita chance, foi para o Talleres e vem fazendo bons campeonatos, é titular absoluto do Talleres. E o Atlético também tentaria viabilizar também com aporte de um investidor. E que esse investidor já até conversou com o staff do jogador, enfim, mas é para o meio do ano, né? Pausa do Brasileiro, e aí se vier vai poder fazer aquela intertemporada com o time, né? Bom, agora vamos dar uma olhadinha no começo do caminho do Cruzeiro nesse Brasileirão. Tá aí,
Cruzeiro começa com o Grêmio dentro de casa, depois sai para pegar Fluminense, Internacional e depois o Botafogo. Como é que a gente pode descrever esse caminho do Cruzeiro aí, hein, Guilherme? Por isso é muito importante começar o Campeonato Brasileiro vencendo dentro de casa. Apesar da dificuldade de se enfrentar aí o adversário mais difícil, né, dentre esses 4 aí, o Grêmio, o Cruzeiro precisa fazer esse papel, vencer, porque depois vai jogar contra o Fluminense, que é um time que está tentando se encontrar, é um time que venceu por 3-0 o Nacional de Potosí, mas mostrou dificuldades, tem dificuldades tanto técnicas quanto táticas. O Abel Braga está fazendo milagre, na minha opinião, nesse time do Fluminense. E aí depois enfrenta o Internacional, que é outro time que está buscando identidade, volta à Série A nesse ano, depois de ter feito uma Série B não tão boa quanto muitos imaginavam. E o Cruzeiro, então, tem essa sequência de 2 jogos fora de casa, por isso que é importante vencer o Grêmio aí, por mais que a dificuldade seja latente nessa estreia do Brasileirão. Ô, Edu, quando eu vi esses caminhos aí, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o do Cruzeiro, pelo que a gente vê nos times do desempenho, Fluminense, Internacional e Botafogo, ainda estão naquela coisa de fazer um ajuste no time, não estão jogando muita bola nisso não. E o Cruzeiro voando como tá, para mim, o caminho do Cruzeiro é o mais fácil aí nessa história. E eu acho que muito em função do Cruzeiro, não em função dos adversários. Porque se você coloca o escudo do Atlético ali no lugar do Cruzeiro para enfrentar esses times, seria um início bem equilibrado. Atlético e Inter que estão sofrendo, identidade. Agora o Cruzeiro está sobrando um elenco muito forte, um time muito forte. Ele se equipara ao Grêmio. Em relação aos outros, o Cruzeiro é mais forte. Bom, vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia, a última participação do pessoal de casa, Ana. Vamos lá para os últimos abraços de hoje. Abraço para Roberto Caldeira, Amandinho, Felipe Barros, Carlos Freitas, Rafael Ribeiro e P. Alves. Tiago Rodrigues comentou aqui que o Atlético precisa de laterais e atacantes. O Fabrício comentou, o único que não tem vaga no Cruzeiro é o Bruno Silva. E um abraço especial para o Lucas do bairro Serra, que ele queria muito que fizesse a pergunta, mas infelizmente o Lucas não vai dar tempo. Então, por hoje é só e até amanhã, pessoal. Tá aí, hoje o programa passou rápido demais, chegamos ao final do programa. Guilherme, valeu pela participação. Léo Gomide, valeu, obrigado. Edu, obrigadão. Pessoal, quem perdeu um trecho do programa, reprise hoje às 7 horas da noite. Temos um encontro marcado amanhã, 1h da tarde, aqui na TV Horizonte. Uma boa tarde a todos, um abraço e até amanhã.